Neste preciso momento, enquanto ouves estas palavras, há objetos construídos por mãos humanas a percorrer a superfície de Marte. O rover Perseverance da NASA, que aterrou no planeta vermelho em fevereiro de 2021, pesa 1 tonelada métrica e possui 23 câmaras. Levou 7 meses a percorrer os 293 milhões de quilômetros que separavam a Terra de Marte naquele momento específico. 7 meses. 212 dias. 5.088 horas de viagem pelo vazio cósmico, onde não há ar, não há som, apenas o negro absoluto pontilhado de estrelas que não piscam. Mas aqui está o que realmente te deve fazer pausar por um momento. Essa foi apenas a viagem de ida. E voltar, trazer algo de volta de Marte até a Terra, é um desafio tão extraordinariamente mais complexo que nenhuma agência espacial no mundo ainda o conseguiu fazer com sucesso. Pensa nisto durante um segundo. Conseguimos enviar sondas além de Plutão. Conseguimos aterrar laboratórios do tamanho de um automóvel noutro planeta com precisão cirúrgica. Conseguimos manter estações espaciais habitadas durante décadas, mas trazer de volta algumas centenas de gramas de rocha marciana até a Terra. Isso continua a ser um dos desafios técnicos mais formidáveis que a nossa civilização enfrenta neste momento. A distância entre a Terra e Marte não é fixa. Não é como a distância entre Lisboa e Paris, que podes consultar num mapa e contar sempre com o mesmo número. Os dois planetas orbitam o Sol a velocidades diferentes, como cavalos numa corrida circular, onde um está numa pista interior e outro numa pista exterior. Na sua aproximação máxima, chamada oposição, Marte pode estar a apenas 55 milhões de quilômetros de nós. Na sua distância máxima, quando os planetas estão em lados opostos do Sol, numa configuração chamada conjunção, essa distância dilata-se até aos 400 milhões de quilômetros, 7 vezes mais longe. Imagina planear uma viagem onde o destino pode estar 7 vezes mais distante, dependendo de quando decides partir. Esta variação não é apenas uma curiosidade astronômica. É o fator determinante que governa quando podemos lançar missões a Marte. As janelas de lançamento ideal abrem-se apenas uma vez a cada 26 meses. 26 meses. Se perdes essa janela, se um problema técnico atrasa o lançamento por algumas semanas, não esperas apenas algumas semanas para tentar novamente. Esperas mais de 2 anos. Isto aconteceu com a missão ExoMars da Agência Espacial Europeia e da Roscosmos. Planeada inicialmente para 2020, adiada para 2022 e agora reprogramada para não antes de 2028, devido a complicações técnicas e geopolíticas. 6 anos de espera, porque a mecânica celeste não negocia. Mas mesmo quando lançamos no momento ideal, a viagem não é direta. Não apontamos simplesmente um foguete para onde Marte está no céu e aceleramos. Isso seria como tentar acertar numa mosca com uma pedra, enquanto ambos correm em círculos a velocidades diferentes. O que fazemos é algo muito mais elegante e profundamente mais complexo. Usamos o que os engenheiros chamam de transferência de Hohmann, uma trajetória elíptica que aproveita as leis da física orbital descobertas por Johannes Kepler no século XVII e refinadas por Walter Hohmann em 1925. Imagina que a órbita da Terra é um círculo menor e a órbita de Marte é um círculo maior, ambos em torno do Sol. Uma transferência de Hohmann é uma elipse que toca ambos os círculos, como uma ponte gravitacional entre 2 mundos. Lançamos a nave quando a Terra está num ponto específico da sua órbita e calculamos tudo para que Marte esteja no ponto certo da sua órbita quando a nave lá chegar, meses depois.
é perseguir um alvo que se move, com uma bala que também se move, através de um campo de jogo que está constantemente a mudar. Tudo governado por equações que não perdoam o mais pequeno erro. Se isto parece absurdamente complicado, é porque é. E ainda nem sequer começamos a falar sobre voltar. Quando Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser humano no espaço em 12 de abril de 1961, a sua cápsula Vostok 1 orbitou a Terra uma única vez, antes de reentrar na atmosfera. 108 minutos depois de ter deixado o solo, estava de volta. Quando os astronautas da Apollo 11 viajaram até a Lua em julho de 1969, a viagem de ida levou cerca de 3 dias. A de volta, outros 3. Uma semana no espaço e Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins estavam de novo em casa. A Lua está a uma média de 384 mil quilômetros da Terra. Marte, mesmo na sua aproximação mais próxima, está 143 vezes mais longe. E a distância, embora intimidante, não é sequer o maior problema. O maior problema é algo chamado ΔV. ΔV é a mudança de velocidade que uma nave espacial precisa de realizar para ir de um ponto a outro no espaço. Não é a velocidade em si, mas a mudança de velocidade. E mudar de velocidade no espaço requer combustível. Muito combustível. O combustível tem massa. E quanto mais massa transportas, mais combustível precisas para acelerar essa massa. Vês o problema? É uma espiral implacável de física. Para lançar algo da superfície da Terra e colocá-lo em órbita baixa terrestre, precisas de um ΔV de aproximadamente 9 km por segundo, 9.000 metros por segundo, 32.400 km por hora. É por isso que os foguetes são maioritariamente tanques de combustível com uma pequena carga útil no topo. O Saturno V, o foguete que levou os astronautas da Apollo à Lua, tinha 110 metros de altura e pesava 2.800 toneladas métricas quando totalmente carregado. Desse peso colossal, a cápsula Apollo que realmente foi à Lua e voltou pesava cerca de 30 toneladas. Menos de 2% da massa total. O resto era combustível e tanques que eram descartados pelo caminho. Agora pensa em Marte. Para ir da órbita baixa da Terra até a órbita de Marte, precisas de adicionar mais ΔV. Para descer da órbita marciana até a superfície de Marte, mais ainda. E aqui está onde a coisa realmente se complica. Para voltar, precisas de fazer tudo isso ao contrário. Lançar da superfície de Marte, entrar em órbita marciana, transferir de volta para a órbita terrestre e finalmente descer até a Terra. Cada uma dessas etapas requer combustível. E todo esse combustível precisa de estar lá, em Marte, esperando por ti. As missões que enviamos até agora não precisaram de se preocupar com isso. O Perseverance não vai voltar. O Curiosity, que está em Marte desde agosto de 2012, vai permanecer lá para sempre. Os rovers gêmeos Spirit e Opportunity, que aterraram em 2004, cumpriram as suas missões e silenciaram-se. O Spirit ficou preso em areia macia em 2009 e parou de comunicar em 2010. O Opportunity, que foi projetado para funcionar apenas 90 dias, mas sobreviveu quase 15 anos, enviou a sua última transmissão em junho de 2018, quando uma tempestade de areia global cobriu os seus painéis solares. Essas máquinas extraordinárias são agora artefactos arqueológicos, numa paisagem alienígena, monumentos à curiosidade humana, mas também evidência da dificuldade brutal de simplesmente sobreviver naquele mundo. Marte não é hospitaleiro. A temperatura média à superfície é de cerca de 63 graus Celsius negativos.
embora possa variar de 20 graus positivos no Equador durante o verão marciano até 130 graus negativos nos polos durante o inverno. A atmosfera é tão rarefeita que tem menos de 1% da pressão atmosférica ao nível do mar na Terra, composta principalmente de 95% de dióxido de carbono. Não podes respirar. A pressão é tão baixa que a água líquida não pode existir à superfície de forma estável, vaporizando-se quase instantaneamente. E não há magnetosfera global significativa, o que significa que a radiação cósmica e o vento solar atingem a superfície diretamente, banhando tudo numa dose de radiação que seria letal para humanos expostos durante períodos prolongados. E ainda assim, apesar de tudo isto, queremos ir. Mais do que isso, estamos a planear ir. A NASA tem como objetivo oficial enviar humanos a Marte na década de 2030. A SpaceX, a empresa aeroespacial privada fundada por Elon Musk, afirma ter planos ainda mais ambiciosos, falando de estabelecer uma cidade autossustentável em Marte dentro deste século. Outras nações, incluindo a China, que enviou com sucesso o rover Zhurong a Marte em maio de 2021, também declararam interesse em missões tripuladas. Mas antes de qualquer ser humano poder pisar o solo marciano, precisamos de resolver um problema fundamental: como trazer as coisas de volta. É aqui que entra a missão Mars Sample Return, uma das empresas científicas mais ambiciosas e complexas jamais tentadas. É uma colaboração entre a NASA e a Agência Espacial Europeia, planeada em várias fases ao longo de mais de uma década. A primeira fase já está em curso. O rover Perseverance não está apenas a explorar a cratera G0, um local escolhido porque os dados orbitais sugerem que foi outrora um lago antigo. Está a recolher cuidadosamente amostras de rocha e solo marciano, selando-as em tubos especialmente concebidos e depositando-as em locais estratégicos na superfície. Até o final da sua missão, terá recolhido cerca de 43 tubos. A segunda fase, prevista para lançamento em meados desta década, envolverá enviar outra nave a Marte. Esta nave incluirá um rover de recuperação de amostras, um pequeno foguete chamado Mars Ascent Vehicle e um orbitador fornecido pela ESA. O rover de recuperação irá recolher os tubos de amostras deixados pelo Perseverance. Os tubos serão transferidos para o Mars Ascent Vehicle, que será o primeiro foguete alguma vez lançado da superfície de outro planeta. Este pequeno foguete levará as amostras até a órbita marciana, onde serão transferidas para o orbitador da ESA. O orbitador, então, iniciará a longa viagem de volta à Terra. Mas mesmo aqui, na última etapa, não é simplesmente uma questão de aterrar. As amostras estarão a viajar a velocidades interplanetárias quando se aproximarem da Terra. Precisarão de ser desaceleradas, capturadas e trazidas até a superfície, sem serem destruídas pelo calor da reentrada. E porque estas são amostras de outro planeta, existe um protocolo rigoroso de proteção planetária. Precisamos de ter absoluta certeza de que não há micro-organismos marcianos que possam representar um risco biológico para a Terra. Isto pode parecer ficção científica, mas é um requisito sério sob o Tratado do Espaço Exterior de 1967, do qual 111 países são signatários. As amostras serão analisadas inicialmente numa instalação de contenção biológica de nível máximo, semelhante às usadas para os agentes patogênicos mais perigosos conhecidos pela humanidade. Apenas depois de serem declaradas seguras é que os cientistas poderão realizar o trabalho para o qual tudo isto foi construído. Análise detalhada usando instrumentos que são demasiado grandes e complexos para enviar para Marte.
procurar sinais de vida antiga, compreender a geologia marciana com um nível de detalhe impossível remotamente. Talvez, apenas talvez, encontrar evidências de que a vida uma vez existiu noutro lugar que não a Terra. Se tudo correr conforme planeado, as amostras poderão estar na Terra por volta de 2033. Isso significa que, desde o momento em que o Perseverance recolheu a primeira amostra, em setembro de 2021, até o momento em que a seguramos nas mãos, terão passado 12 anos. 12 anos para trazer de volta algumas centenas de gramas de rocha. E isto usando tecnologia não tripulada, onde não precisamos de nos preocupar em manter humanos vivos. Quando falamos de enviar pessoas, a equação muda dramaticamente. Um astronauta precisa de água, comida, oxigênio, um ambiente pressurizado, proteção contra a radiação, exercício para prevenir atrofia muscular e perda óssea, cuidados médicos, sistemas de eliminação de resíduos. Tudo isso tem massa. E lembra-te, massa requer combustível. Os estudos da NASA estimam que uma missão tripulada a Marte exigiria uma nave com massa total na ordem das várias centenas de toneladas métricas. Para colocar essa massa em órbita terrestre e depois enviá-la para Marte, precisaríamos de múltiplos lançamentos do foguete mais poderoso disponível, ou de desenvolver algo ainda mais potente. E depois está o tempo. Uma missão tripulada não pode simplesmente aproveitar qualquer janela de transferência e voltar imediatamente. A mecânica orbital significa que, uma vez que chegas a Marte, precisas de esperar pela próxima janela de retorno. E essas janelas também ocorrem aproximadamente a cada 26 meses. Portanto, uma missão tripulada realista a Marte, usando tecnologia de propulsão química convencional, levaria algo como isto: 7 a 9 meses para chegar lá. Depois, esperar em Marte durante aproximadamente 15 a 18 meses até que a Terra e Marte estejam novamente alinhados favoravelmente para a viagem de volta. Depois, outros 7 a 9 meses para regressar. Total, cerca de 2 anos e meio a 3 anos. 3 anos vivendo em espaços apertados, sob radiação constante, com recursos limitados, sem possibilidade de resgate se algo correr mal. Pensa no que pode acontecer em 3 anos na Terra, com todos os recursos da civilização humana a uma chamada de distância. Agora, imagina 3 anos onde a comunicação com a Terra tem um atraso de entre 3 a 22 minutos, dependendo de onde os planetas estão nas suas órbitas. Um simples "como estão as coisas?" enviado da Terra levaria até 22 minutos para chegar a Marte, e a resposta levaria outros 22 minutos para voltar. 44 minutos para uma troca básica. Não podes ter uma conversa, não podes pedir ajuda e esperar uma resposta imediata. Estás, de uma forma muito real, sozinho. Os soviéticos tentaram algo relacionado nos anos 1960 e 1970, mas não com humanos. Entre 1960 e 1973, lançaram cerca de 20 missões a Marte. A maioria falhou. Algumas nunca deixaram a órbita terrestre. Outras perderam-se no caminho. A Mars 2 da União Soviética, lançada em maio de 1971, tornou-se o primeiro objeto feito pelo homem a atingir a superfície de Marte, quando o seu módulo de aterragem se despenhou em novembro desse ano. A Mars 3, lançada apenas dias depois, conseguiu uma aterragem suave, o primeiro objeto a fazê-lo, mas a sua transmissão cessou apenas 14 segundos depois de tocar o solo. 14 segundos de dados. Depois, silêncio eterno. Os americanos também sofreram falhas. A Mariner 3, lançada em novembro de 1964,
perdeu contato logo após o lançamento, quando a sua carenagem protectora não se separou corretamente. A Mariner 8, destinada a ser um orbitador, caiu no Oceano Atlântico devido a uma falha do foguete em maio de 1971. O Mars Observer, da NASA, uma sonda de 480 milhões de dólares, perdeu contato apenas 3 dias antes de entrar em órbita marciana em agosto de 1993, provavelmente devido a uma ruptura nos tanques de combustível. Marte ganhou uma reputação. Os engenheiros começaram a falar, meio a sério, meio a brincar, de um grande galáctico devoradora de Marte, uma força misteriosa que parecia consumir sondas espaciais. Das aproximadamente 50 missões lançadas a Marte até a data, pouco mais de metade tiveram sucesso completo ou parcial. E estas são máquinas que podem suportar condições que matariam um humano instantaneamente, que não se importam de esperar anos, que não precisam de voltar. É essa última parte que muda tudo, não precisar de voltar. Porque voltar de Marte não é apenas difícil no sentido de precisamos de mais combustível. É difícil no sentido de precisamos de levar todo esse combustível conosco, ou fabricá-lo lá. E se escolhes fabricá-lo lá, precisas de levar o equipamento para fazê-lo, o que tem a sua própria massa, o que requer o seu próprio combustível para transportar. Vês a espiral novamente? Existem propostas. A SpaceX, por exemplo, desenvolveu o conceito de usar a atmosfera marciana como matéria-prima. A atmosfera é principalmente dióxido de carbono. Com energia suficiente e água, podes quebrar o dióxido de carbono e a água em metano e oxigênio através de um processo chamado reação de Sabatier, descoberto pelo químico francês Paul Sabatier, que ganhou o Prêmio Nobel da Química em 1912 por trabalhos relacionados. Metano e oxigênio são propelentes de foguete eficazes. O Starship da SpaceX foi projetado para usar metano como combustível, precisamente porque poderia, em teoria, ser produzido em Marte. Mas, em teoria, é uma expressão que carrega muito peso. Produzir combustível de foguete em Marte requer energia. De onde vem essa energia? Painéis solares. Marte recebe apenas cerca de 43% da luz solar que a Terra recebe. E as tempestades de areia podem bloquear a luz durante semanas ou meses, como a que matou o Opportunity. Energia nuclear. Isso adiciona complexidade regulatória, riscos de segurança e massa adicional para transportar. E toda a instalação de produção de combustível precisa de ser testada, confiável e capaz de funcionar autonomamente durante meses antes dos humanos chegarem. É um problema de dependências em cascata. Para fazer A, precisas de B. Mas B requer C. E C só funciona se D já estiver em funcionamento. Cada etapa adiciona complexidade, pontos de falha, massa, custo e tempo. Alguns investigadores propõem missões em fases. Enviar carga primeiro, em múltiplos lançamentos ao longo de vários ciclos de 26 meses. Estabelecer habitats, produção de combustível, geradores de energia, suprimentos, tudo isso chegando e sendo testado antes de qualquer humano partir. Isto espalha o risco e reduz o que os astronautas precisam de transportar com eles. Mas também significa que estamos a falar de uma década ou mais de missões preparatórias. E cada uma dessas missões tem 50% de hipótese de falha, se usarmos as taxas históricas. E ainda nem sequer tocamos numa das questões mais desconcertantes. O que acontece aos humanos durante uma viagem tão longa? Os astronautas na Estação Espacial Internacional estão em microgravidade, mas estão também dentro da magnetosfera da Terra, que os protege da maior parte da radiação cósmica. Mesmo assim, sofrem perda óssea a uma taxa de cerca de 1 a 2% por mês, atrofia muscular,
fluidos corporais que se deslocam para a parte superior do corpo, causando edema facial e pressão ocular. Alterações no sistema imunológico. Scott Kelly, astronauta da NASA, passou 340 dias contínuos na ISS entre 2015 e 2016, como parte de um estudo de gêmeos, comparando-o com o seu irmão gêmeo idêntico, Mark Kelly, que permaneceu na Terra. Os resultados, publicados em 2019 na revista Science, mostraram alterações na expressão genética, no comprimento dos telômeros, estruturas protectoras nas extremidades dos cromossomas e na função cognitiva. Muitas das alterações reverteram após o regresso de Scott à Terra, mas nem todas 340 dias. Uma missão a Marte seria, no mínimo, 2,5 vezes essa duração, e parte disso seria além da magnetosfera protectora da Terra, exposta à radiação galáctica cósmica e a erupções solares. A radiação é medida em sieverts. A dose anual média de radiação de fundo na Terra é de cerca de 2 a 3 millisieverts. A Agência Espacial Europeia estimou que os astronautas, numa missão de ida e volta a Marte, poderiam receber uma dose de aproximadamente 1 sievert. Isso é suficiente para aumentar significativamente o risco de cancro ao longo da vida. Acima de 5 sieverts, numa exposição de corpo inteiro aguda, estás a falar de letalidade provável, mesmo com tratamento médico. Mas a radiação durante uma missão a Marte não seria aguda. Seria crônica, constante, a bombardear as células dia após dia. E não temos bons dados sobre os efeitos a longo prazo dessa exposição em humanos, porque nenhum humano jamais fez essa viagem. Poderíamos proteger a nave com blindagem mais espessa. A água é um excelente escudo de radiação. Alguns designs propõem envolver os compartimentos de habitação com tanques de água, servindo duplo propósito de proteção e armazenamento de recursos. Mas outra vez, massa. Uma blindagem eficaz contra a radiação adiciona toneladas ao peso da nave. E essas toneladas precisam de ser aceleradas até a velocidade de transferência, desaceleradas quando chegarem a Marte, aceleradas novamente para a viagem de volta e desaceleradas uma última vez ao regressar à Terra. Cada fase requer combustível. Vês como cada aspecto desta missão está interligado? Não é apenas engenharia, é engenharia de sistemas, a uma escala que desafia a nossa capacidade organizacional, tanto quanto desafia a nossa capacidade técnica. E depois há o fator psicológico. 3 anos numa lata, com as mesmas poucas pessoas, sem privacidade real, sem natureza, sem céu, sem a sensação de ar fresco, sem possibilidade de dar uma volta, de te afastares, de ires a qualquer lugar que não seja um compartimento metálico com reciclagem de ar. A NASA e outras agências estudam isto em simulações terrestres. A missão HIS e a ESE no Hawaii, por exemplo, manteve tripulações em habitat isolado para estudar dinâmica de grupo e resiliência psicológica. A missão mais longa foi de 1 ano. Os participantes relataram estresse significativo, conflitos interpessoais e desafios de saúde mental, apesar de saberem que podiam sair a qualquer momento se precisassem, e estavam apenas a algumas horas de um hospital. Numa missão real a Marte, não há saída. Tudo isto faz a pergunta fundamental soar ainda mais intensa. Por que estamos tão determinados a fazer isto? Parte da resposta é científica. Marte é o planeta mais parecido com a Terra no nosso sistema solar. Tem estações, calotas polares de gelo, montanhas mais altas do que qualquer coisa na Terra. O Olympus Mons com 25 mil metros de altura, 2,5 vezes a altura do Monte Everest. Canyons como o Valles Marineris, que tem 4.000 quilômetros de extensão, 7 vezes o comprimento do Grand Canyon e até 7 quilômetros de profundidade. E Marte teve, quase certamente,
água líquida abundante à superfície há bilhões de anos. Sabemos isto pelos padrões de erosão, pelos leitos de rios secos, pelos deltas e planícies aluviais que as sondas orbitais fotografaram em detalhe extraordinário. Onde há água, pode haver vida. Pelo menos, vida como a conhecemos. As perguntas que Marte coloca são profundas. A vida surgiu lá? Se sim, ainda existe em bolsas subterrâneas? Se surgiu e depois extinguiu-se, por quê? O que aconteceu para transformar um mundo com atmosfera mais densa e água à superfície num deserto gelado? E as respostas a estas perguntas têm implicações diretas para o nosso próprio planeta. A Terra é estável. O que vemos em Marte é um futuro possível para nós. Ou foi um caminho diferente, determinado por fatores que fazem da Terra uma exceção? Não conseguimos responder totalmente a estas perguntas com rovers e sondas orbitais. Precisamos de geólogos no terreno. Precisamos de laboratórios capazes de análises complexas. Precisamos, eventualmente, de humanos lá. Mas há outra parte da resposta, menos racional, mais visceral. Explorar é o que fazemos, é o que sempre fizemos. A espécie humana originou-se em África e espalhou-se por todos os continentes, atravessando oceanos em embarcações que mal flutuavam, escalando montanhas que pareciam intransponíveis, aventurando-se em desertos e tundras geladas. Nem sempre por razões práticas. Às vezes, simplesmente porque o horizonte estava lá, e queríamos ver o que estava do outro lado. Marte é o próximo horizonte. E talvez, apenas talvez, a sobrevivência a longo prazo da nossa espécie dependa de não colocarmos todos os ovos numa única cesta planetária. A Terra já passou por 5 eventos de extinção em massa. Sabemos que asteroides podem e vão impactar. Sabemos que supervulcões podem entrar em erupção. Sabemos que a nossa própria atividade está a alterar o clima de formas que ainda não compreendemos totalmente. Ter uma população humana estabelecida noutro mundo, autossustentável, não é apenas aventura. É seguro contra riscos existenciais. Claro, esse é um objetivo de muito longo prazo. Décadas, provavelmente séculos. Mas começa com os primeiros passos. E o primeiro passo é aprender a ir e voltar. A primeira vez que a humanidade conseguiu colocar algo em órbita de Marte foi em novembro de 1971, com a sonda Mariner 9 da NASA. Mas não foi a primeira a tentar. A Mariner 9 estava numa corrida não oficial, com 2 sondas soviéticas, Mars 2 e Mars 3, todas lançadas na mesma janela de oportunidade, em maio de 1971. As sondas soviéticas chegaram primeiro, mas a Mariner 9 foi a primeira a entrar em órbita funcional com sucesso. E quando as suas câmaras começaram a transmitir imagens, os cientistas perceberam imediatamente que tinham um problema. Marte estava completamente obscurecido. Uma tempestade de areia global, a primeira alguma vez observada em tempo real, cobria todo o planeta. Durante semanas, tudo o que a Mariner 9 podia ver era uma névoa amarelada uniforme. Os planeadores da missão enfrentaram uma decisão. Podiam tentar tirar fotografias através da névoa, desperdiçando filme precioso. A câmera da Mariner 9 usava tecnologia analógica e tinha capacidade limitada, ou podiam esperar. Decidiram esperar. Levou semanas, mas lentamente a tempestade começou a dissipar-se. E as primeiras coisas a emergirem da névoa foram picos. Montanhas tão altas que sobressaíam acima da camada de poeira. Foram os primeiros vislumbres do Olympus Mons e dos outros vulcões gigantes da região de Tarsis. Quando a atmosfera finalmente clareou completamente, a Mariner 9 mapeou cerca de 85% da superfície marciana, revelando um mundo de complexidade geológica que ninguém havia antecipado.
vales que sugeriam água corrente, calotas polares estratificadas, luas minúsculas e irregulares, Phobos e Deimos, tão pequenas e de forma tão estranha que mais pareciam asteroides capturados. Aquela tempestade de areia que quase arruinou a missão acabou por ensinar aos cientistas algo crucial sobre Marte. O planeta está vivo de formas que não esperávamos. Não biologicamente, não no sentido em que inicialmente esperávamos encontrar canais construídos por civilizações marcianas, como o astrônomo Percival Lowell tinha teorizado no final do século XIX. Mas geologicamente, meteorologicamente, dinamicamente vivo. A superfície muda. As tempestades surgem, às vezes envolvendo hemisférios inteiros. Os ventos esculpem dunas que migram ao longo de estações marcianas. O gelo sazonal de dióxido de carbono sublima e recondensa nos polos, alterando a pressão atmosférica em todo o planeta num ciclo respiratório anual. Compreender esses ciclos é essencial para qualquer missão tripulada. Precisas de saber quando é seguro aterrar. Precisas de saber quando as tempestades são prováveis, porque mesmo que a atmosfera marciana seja rarefeita, ventos de 120 km por hora transportando poeira abrasiva podem danificar equipamento, cobrir painéis solares, infiltrar-se em vedantes. A poeira marciana não é como a areia terrestre. É incrivelmente fina, quase como talco, e as partículas são angulares e reativas quimicamente devido a substâncias chamadas percloratos, que foram detectados no solo marciano pelo módulo de aterragem Phoenix da NASA em 2008. Os percloratos são compostos de cloro e oxigênio que são tóxicos para humanos. Na Terra, usamos-los em propelentes de foguetes e explosivos. Em Marte, estão distribuídos pela poeira à superfície. Se um astronauta inalar essa poeira, ou se ela contaminar o abastecimento de água, há consequências sérias para a saúde, problemas na tireoide, danos renais, impacto no sistema nervoso. Isto significa que qualquer habitat marciano precisa de rigorosos sistemas de controle de poeira, câmaras de ar que possam limpar fatos espaciais antes de os astronautas entrarem, filtros de ar de grau hospitalar, protocolos de descontaminação. E ainda estamos apenas a falar de sobreviver à superfície. Voltar adiciona camadas inteiras de dificuldade que nem sequer imaginamos até começarmos a planear seriamente. Pensa no processo de aterragem em Marte. É tão difícil que os engenheiros têm uma expressão para ele: os 7 minutos de terror. É o tempo que leva desde que uma nave entra na atmosfera marciana até tocar a superfície. 7 minutos durante os quais tudo tem de funcionar perfeitamente. E a comunicação com a Terra é impossível, porque o atraso de sinal significa que, quando recebermos o sinal de entrada atmosférica, a nave já terá aterrissado ou destruído. A atmosfera marciana é suficientemente espessa para queimar uma nave com o calor da reentrada, mas demasiado fina para desacelerar eficazmente com paraquedas. Na Terra, paraquedas são suficientes para pousar cargas. Em Marte, precisas de uma sequência complexa. Primeiro, um escudo térmico para sobreviver à reentrada. Temperaturas que podem atingir 1.300 graus Celsius. Depois, um paraquedas supersônico para começar a desaceleração. Mas a atmosfera é tão fina que mesmo o maior paraquedas deixa-te ainda a descer demasiado rápido. Então precisas de retropropulsores, motores a disparar para reduzir a velocidade nos últimos metros. O Perseverance usou uma variante do sistema que funcionou para o Curiosity, chamada Sky Crane. Nos segundos finais, um estágio de descida propulsionado paira acima da superfície e baixa o rover pendurado em cabos. Assim que o rover toca o solo, os cabos soltam-se e o estágio de descida voa para longe e despenha-se a uma distância segura.
É uma coreografia de precisão absurda, com centenas de eventos pirotécnicos, separações, ignições de motores, tudo acontecendo automaticamente porque não há tempo para controle humano desde a Terra. E funcionou. Mas funcionar uma vez, ou mesmo várias vezes, não garante sucesso futuro. A taxa de falha histórica está lá, teimosamente. E quando estás a aterrar humanos, funcionar na maioria das vezes não é suficiente. Voltar inverte todo este processo, mas sem infraestrutura prévia. Não há guindastes, nem equipas de solo, nem instalações de preparação. Há apenas o que trouxeste contigo e o que conseguiste fabricar com recursos locais. O Mars Ascent Vehicle, que faz parte da missão Mars Sample Return, será o primeiro teste real disso. Será um foguete pequeno de 2 estágios, com cerca de 3 metros de altura, pesando aproximadamente 400 kg totalmente carregado. Transportará um contentor do tamanho aproximado de uma bola de basquetebol, contendo os tubos de amostra até a órbita marciana. Não precisa de alcançar a Terra diretamente, apenas subir alguns quilômetros acima da superfície e entrar numa órbita estável onde o orbitador da ESA possa encontrá-lo. Parece simples comparado com lançamentos terrestres. E em alguns aspectos é mais fácil. A gravidade de Marte é cerca de 38% da terrestre. Escapar da sua atração gravitacional requer menos ΔV. A velocidade de escape de Marte é aproximadamente 5 km por segundo, comparada com 11,2 km por segundo na Terra. E a atmosfera fina significa menos arrasto atmosférico durante a subida. Mas há desafios únicos. O foguete terá estado em Marte durante meses, possivelmente anos, dependendo do cronograma da missão. Exposto a ciclos de temperatura extremos, poeira infiltrando-se em todas as fendas, radiação ultravioleta sem filtro degradando materiais. Será que o combustível ainda estará estável? Será que as vedações estarão intactas? Será que os componentes pirotécnicos que separam os estágios ainda dispararão? Na Terra, antes de lançar um foguete, há verificações intermináveis. Equipas percorrem a estrutura. Sensores monitorizam milhares de parâmetros. Se algo parece errado, o lançamento é adiado. Em Marte, o Mars Ascent Vehicle terá de funcionar autonomamente. Se falhar, as amostras ficam lá. Décadas de trabalho, bilhões de dólares de investimento perdidos. E isso é apenas para amostras não tripuladas. Para humanos, o veículo de ascenso precisa de ser ordens de magnitude maior, mais fiável, capaz de transportar não tubos de rocha, mas pessoas vivas com necessidades de suporte de vida. Robert Zubrin, um engenheiro aeroespacial e fundador da Mars Society, propôs nos anos 90 um conceito chamado Mars Direct, que aborda alguns destes problemas. A ideia central é enviar o veículo de retorno para Marte antes dos humanos, transportando um reator nuclear compacto e equipamento para fabricar combustível a partir da atmosfera marciana, usando a reação de Sabatier. O veículo passaria 18 meses produzindo e armazenando metano e oxigênio. Apenas depois de confirmar que tem combustível suficiente, é que a missão tripulada seria lançada da Terra. Isto reduz drasticamente a massa que os astronautas precisam de transportar, porque não precisam de levar combustível de retorno. A proposta de Zubrin foi influente e elementos dela foram incorporados em planos subsequentes da NASA. Mas também destacou uma tensão fundamental no planeamento de missões tripuladas: fiabilidade versus complexidade versus custo. Cada sistema adicional que tornas autônomo, cada processo que acontece em Marte sem supervisão humana é um ponto de falha potencial. Mas cada sistema que requer intervenção humana significa enviar humanos mais cedo, expô-los a riscos durante mais tempo, aumentar os requisitos de suporte de vida.
A NASA conduziu múltiplos estudos de referência de missões tripuladas a Marte ao longo das décadas. O Design Reference Mission 5.0, publicado em 2009, detalhava uma missão de 30 meses usando tecnologia de propulsão química e múltiplos lançamentos do foguete Ares 5, que nunca foi construído. Estimava a massa total em órbita baixa terrestre de cerca de 1.200 toneladas métricas, requerendo 6 lançamentos de carga pesada. Isso foi antes do desenvolvimento do Space Launch System da NASA, o SLS, o foguete mais poderoso atualmente operacional, que teve o seu primeiro voo bem-sucedido em novembro de 2022, como parte da missão Artemis 1. O esse pode colocar cerca de 95 toneladas em órbita baixa terrestre na sua configuração Block 1. Para alcançar 1.200 toneladas em órbita, precisarias de cerca de 13 lançamentos. Cada lançamento do SLS custa aproximadamente 2 bilhões de dólares, embora a NASA esteja a trabalhar para reduzir isso. Estás a olhar para pelo menos 26 bilhões apenas em custos de lançamento, sem contar desenvolvimento de naves, habitats, rovers, equipamento científico, treino, operações de missão. Alguns argumentam que sistemas privados como o Starship da SpaceX poderão reduzir estes custos dramaticamente através de reutilização completa. O Starship está a ser projetado para ser completamente reutilizável, tanto o Booster Super Heavy quanto a nave superior. A SpaceX afirma que, uma vez operacional, o custo por lançamento poderia cair para dezenas de milhões em vez de bilhões. Isso mudaria fundamentalmente a economia da exploração espacial. Mas até agora, em meados de 2024, o Starship ainda está em testes. Houve voos de teste, alguns bem-sucedidos, outros terminando em explosões espetaculares. O desenvolvimento de foguetes é assim. Falhas fazem parte do processo de aprendizagem. A questão é se a abordagem de desenvolvimento rápido e iterativo da SpaceX, falhar rápido e aprender, pode produzir um sistema suficientemente fiável para transportar humanos a Marte dentro dos cronogramas ambiciosos que a empresa propõe. Há céticos, muitos deles. A comunidade aeroespacial tradicional aponta para a diferença entre protótipos de teste e hardware qualificado para voo humano. Os padrões de segurança para missões tripuladas são ordens de magnitude mais rigorosos. Sistemas de aborto de lançamento, redundância tripla em componentes críticos, certificação de cada parafuso, cada junta soldada, cada linha de código de software. A NASA levou uma década a desenvolver o SLS, precisamente porque seguiu esses padrões. Mas há também um reconhecimento crescente de que a abordagem tradicional, embora segura, pode ser proibitivamente lenta e cara. Talvez sejam necessárias ambas as abordagens. A NASA estabelecendo padrões, fornecendo supervisão, contribuindo com décadas de conhecimento em voo espacial humano. Entidades privadas inovando em design, reduzindo custos através de reutilização, assumindo riscos que agências governamentais não podem. E enquanto essas discussões acontecem, Marte continua lá, orbitando silenciosamente, indiferente aos nossos planos e desafios. Há algo humilhante em perceber que um planeta sem mente, sem intenção, pode ser um obstáculo tão formidável. Marte não está a tentar impedir-nos. Não há malevolência. Há apenas física, distância, gravidade, atmosfera, radiação, temperatura, leis naturais que operam sem exceção, sem negociação, e talvez seja isso que torna o desafio tão atraente para alguns. Não é uma competição contra outro país ou empresa. É um teste direto da capacidade humana contra a realidade física do universo. Ou conseguimos resolver a engenharia, ou não conseguimos. A natureza não aceita justificações.
Os astronautas que eventualmente fizerem a viagem serão, necessariamente, um tipo especial de pessoa. Não apenas fisicamente capaz, embora isso seja essencial. Não apenas tecnicamente competente, embora precisem de compreender sistemas complexos e ser capazes de reparações de emergência. Precisarão de resiliência psicológica extraordinária, a capacidade de funcionar sob estresse prolongado, de manter relações interpessoais saudáveis em confinamento, de lidar com o isolamento e a distância de tudo o que é familiar. A seleção de astronautas para missões actuais já é rigorosa. A NASA recebeu mais de 12.000 candidaturas para a sua classe de astronautas, de 2021, e selecionou 10. A taxa de aceitação de menos de 0,1% é mais competitiva do que qualquer universidade. E isso é para missões à Estação Espacial Internacional, onde tens uma vista da Terra pela janela, onde sabes que podes estar em casa em questão de horas se necessário. Para Marte, os requisitos serão ainda mais exigentes. Terás de ser alguém que pode olhar para 3 anos de separação do planeta natal, com todos os riscos que isso implica, e dizer sim, estou pronto. Não por insensatez, mas por uma combinação de coragem, curiosidade e talvez uma pitada de algo que beira a obsessão. E mesmo quando chegarmos, mesmo quando pisarmos Marte pela primeira vez, e a humanidade se tornar uma espécie verdadeiramente interplanetária, o desafio de voltar permanecerá. Cada missão precisará de planear o retorno com o mesmo cuidado que planeia a chegada. Porque deixar humanos encalhados noutro planeta não é uma opção que qualquer agência ou governo possa contemplar. A menos que, claro, decidamos não voltar. Há uma proposta controversa que surge periodicamente nas discussões sobre Marte. E se a primeira missão fosse só de ida? Bas Lansdorp, um engenheiro holandês, fundou em 2011 uma empresa chamada Mars One com precisamente essa visão. O plano era estabelecer uma colônia humana permanente em Marte, começando com uma missão sem retorno. A empresa afirmava que, eliminando a necessidade de um veículo de retorno, a complexidade e o custo seriam reduzidos o suficiente para tornar a missão viável dentro de uma década. Receberam mais de 200.000 candidaturas de pessoas dispostas a ir. Parecia audacioso. Alguns chamaram-lhe inspirador. Outros chamaram-lhe irresponsável. A realidade acabou por ser mais banal. Mars One enfrentou críticas severas de engenheiros e cientistas espaciais, que apontaram que os planos técnicos eram vagos, as estimativas de custo irrealistas e a linha temporal impossível. Em 2019, a empresa declarou falência. O sonho, tal como estava estruturado, acabou, mas a questão subjacente permanece válida. É eticamente aceitável enviar humanos numa viagem sem retorno, se eles consentirem plenamente, compreendendo os riscos? E mais pragmaticamente, faria realmente sentido fazê-lo? Do ponto de vista ético, há argumentos de ambos os lados. Alguns filósofos argumentam que adultos autônomos e informados devem ter o direito de assumir qualquer risco que escolham, incluindo o risco de morte certa. Alpinistas tentam o Everest sabendo que a taxa de mortalidade está acima de 1%. Exploradores históricos embarcaram em viagens com probabilidades de retorno muito baixas. Se alguém plenamente informado quer dedicar a sua vida a estabelecer a humanidade noutro mundo, quem somos nós para o impedir? Outros argumentam que há uma diferença fundamental entre risco e certeza. Numa missão de retorno, mesmo que difícil, existe a intenção, o plano, os sistemas de backup. Numa missão só de ida, estás a enviar pessoas para morrer em Marte. Pode levar anos, pode ser relativamente confortável, mas acabarão por ficar sem consumíveis que não podem produzir localmente.
Ou o equipamento crítico falhará sem peças de substituição, ou um acidente acontecerá sem instalações médicas adequadas. E quando isso acontecer, não há resgate. Do ponto de vista pragmático, a questão é se uma missão só de ida seria realmente mais fácil. Eliminas o veículo de ascensão e o combustível de retorno, certamente. Mas precisas de enviar muito mais em termos de habitats de longa duração, sistemas de suporte de vida com redundância profunda, equipamento de produção de alimentos, peças sobressalentes, provisões médicas. Os astronautas precisam de sobreviver não apenas os 30 meses de uma missão de retorno, mas potencialmente décadas. Isso requer um nível de autossuficiência que pode ser, na verdade, mais difícil de alcançar do que simplesmente trazer as pessoas de volta. E a outra consideração, menos discutida, mas psicologicamente crucial. Parte do que permite aos humanos funcionar em ambientes extremos é a expectativa de, eventualmente, sair. Submarinistas passam meses submersos, mas sabem que voltarão a ver o céu. Investigadores em estações antárticas suportam o inverno polar, mas sabem que virá a primavera e um avião de reabastecimento. Tirar essa expectativa, fazer com que cada dia seja um passo definitivo sem retrocesso possível, pode ter efeitos psicológicos que não compreendemos totalmente. Estudos em ambientes análogos só nos podem dizer muito. A missão Mars 500, conduzida pela Rússia entre 2007 e 2011, trancou equipas num habitat simulado de Marte, em Moscovo, durante 520 dias. A duração completa simulada de uma missão de ida e volta. Os participantes experienciaram problemas de sono, diminuição da atividade física e alguma tensão interpessoal, mas conseguiram completar a simulação. No entanto, sabiam que era uma simulação. Sabiam que Moscovo estava lá fora. A porta podia ser aberta numa emergência. Não há simulação terrestre que possa replicar verdadeiramente a psicologia de saber que estás a 300 milhões de quilômetros do planeta natal. Que nenhuma porta se abre para a segurança. Que a sobrevivência depende inteiramente dos sistemas à tua volta continuarem a funcionar num ambiente que é fundamentalmente hostil à vida. Talvez a melhor abordagem seja incremental. Primeiro, missões de retorno. Demonstrar que podemos ir e voltar de forma fiável. Estabelecer cadeias de abastecimento. Construir infraestrutura ao longo de múltiplas missões. E só então, quando houver uma base estabelecida, com sistemas de suporte robustos, considerar permanência. Não como uma missão suicida, mas como uma transferência gradual onde as pessoas vão, sabendo que podem passar o resto das suas vidas lá, mas também sabendo que há uma comunidade estabelecida, recursos, alguma medida de segurança. Isso está décadas no futuro. Mas ajuda a enquadrar a importância de resolver o problema do retorno agora. Não é apenas sobre trazer os primeiros exploradores de volta. É sobre estabelecer as capacidades técnicas e operacionais que eventualmente permitem fluxo bidirecional. Pessoas e recursos movendo-se entre mundos. E quanto mais aprendemos sobre Marte, mais claro fica que temos muito ainda a compreender antes de enviar qualquer pessoa, seja para ficar ou para retornar. A água é o exemplo perfeito. Durante décadas, a questão era: a água em Marte? As primeiras missões procuraram sinais de água antiga. Leitos de rios secos, minerais que só se formam na presença de água. E encontramos abundância de evidências de que Marte foi úmido há bilhões de anos. Mas a pergunta evoluiu. A água agora? Água no presente não apenas reescreve a habitabilidade potencial, mas também tem implicações práticas enormes para missões humanas. Água significa hidrogênio e oxigênio, os componentes do combustível de foguete.
significa hidratação, crescimento de plantas, produção de ar respirável. Encontrar água acessível em Marte muda fundamentalmente a equação logística. Em julho de 2018, uma equipa italiana liderada por Roberto Orosei, do Instituto Nacional de Astrofísica de Itália, publicou na revista Science a detecção do que parece ser um lago de água líquida subterrâneo sob a calota polar sul-marciana. Usaram dados do radar MARSES a bordo da sonda Mars Express, da Agência Espacial Europeia. O lago estaria cerca de 1,5 km abaixo da superfície, com cerca de 20 km de diâmetro. A água permaneceria líquida, apesar das temperaturas abaixo de zero, porque provavelmente contém sais dissolvidos, principalmente percloratos, que baixam o ponto de congelação. A descoberta foi excitante, mas também controversa. Outros cientistas questionaram se os sinais de radar não poderiam ser causados por depósitos minerais ou outras características geológicas. Análises subsequentes sugeriram que pode haver múltiplos lagos subglaciais semelhantes na região polar. Mas o debate sobre a interpretação dos dados continua. Assumindo que existe água líquida subterrânea, isso abre possibilidades, mas também desafios. Perfurar através de 1,5 km de gelo e rocha em Marte, com equipamento que precisa de funcionar em temperaturas extremamente baixas e pressão atmosférica mínima, é uma tarefa de engenharia colossal. Na Terra, perfurar a essas profundidades em ambientes polares requer equipas grandes e infraestrutura extensa. Em Marte, precisarias de fazê-lo com sistemas altamente automatizados ou com tripulações muito pequenas. E a outra complicação: proteção planetária. Se há água líquida em Marte, há potencial para a vida microbiana. A última coisa que queremos fazer é contaminar esses ambientes com micróbios terrestres transportados inadvertidamente nas nossas sondas ou em equipamento humano. As diretrizes internacionais da COSPAR, o Comitê de Pesquisa Espacial, exigem esterilização rigorosa de qualquer equipamento que possa contactar áreas de Marte consideradas especiais, devido ao potencial para água líquida ou vida. Isto cria uma tensão. Para explorar, precisamos de aceder a esses ambientes. Mas aceder a eles cria o risco de os destruir cientificamente através de contaminação. É um problema que não tem solução fácil. Alguns investigadores propõem que deveríamos estudar Marte exaustivamente, com missões robóticas, mapeando cada potencial refúgio de água, procurando sinais de vida, antes de enviar humanos que, inevitavelmente, transportarão contaminação. Humanos são ecossistemas ambulantes. Transportamos trilhões de micróbios no nosso corpo e no nosso intestino. Não há forma de esterilizar completamente uma pessoa. Mesmo com os melhores protocolos de contenção, micróbios escaparão para o ambiente marciano. Outros argumentam que humanos são essenciais para a exploração realmente abrangente, que rovers, por mais sofisticados, são limitados no que podem fazer. Um geólogo humano pode, numa hora, fazer observações que levariam um rover semanas. Pode improvisar, seguir intuições, adaptar-se a descobertas inesperadas, de formas que sistemas robóticos pré-programados não podem. Talvez a resposta esteja em fases. Missões robóticas. Primeiro, incluindo o retorno de amostras, para compreender o que lá está. Depois, se não encontrarmos sinais de vida marciana, o caminho para a presença humana torna-se mais claro. Se encontrarmos vida, a equação ética e científica muda completamente, e talvez certas regiões de Marte precisem de ser declaradas santuários científicos, onde a presença humana é proibida ou extremamente limitada. Encontrar vida em Marte, mesmo que apenas micróbios fósseis, seria uma das descobertas científicas mais profundas da história.
responderia à questão de se a vida é um fenômeno comum no universo ou uma anomalia extraordinária. Se a vida surgiu independentemente em 2 planetas no mesmo sistema solar, isso sugere fortemente que a vida é abundante onde quer que as condições permitam. E essa descoberta viria provavelmente das amostras de retorno, analisadas em laboratórios terrestres com instrumentação que não podemos enviar para Marte. Procurar biomarcadores moleculares, isótopos específicos que a vida tende a concentrar. Estruturas celulares fossilizadas a nível microscópico. Isto requer microscopia eletrônica de alta resolução, espectroscopia de massa, técnicas que enchem salas inteiras de laboratório na Terra. É por isso que a missão Mars Sample Return é tão crítica, apesar da sua complexidade e custo. E é por isso que voltar de Marte, mesmo que apenas com rochas, é um passo essencial antes de pensar em voltar com humanos. Os engenheiros que trabalham na Mars Sample Return enfrentam desafios que nenhuma missão anterior encontrou. O orbitador que capturará as amostras em órbita marciana precisa de executar um encontro autônomo com um contentor do tamanho de uma bola de basquetebol, viajando a vários quilômetros por segundo. Não há GPS em Marte, não há controle terrestre em tempo real. O orbitador precisará de usar câmaras e processamento de imagem a bordo para localizar o contentor, calcular uma trajetória de intercepção, aproximar-se e capturá-lo tudo autonomamente. Na Terra, desenvolvemos tecnologia de encontro e acoplamento para naves espaciais ao longo de décadas, começando com as missões Gemini nos anos 60. Mas essas eram grandes veículos com sistemas de orientação ativos, comunicando entre si. Capturar um objeto passivo, pequeno, em órbita marciana, é uma ordem de magnitude mais difícil. A equipe de engenharia da NASA estudou múltiplas abordagens. Uma envolve o contentor de amostras sendo equipado com pequenos reflectores, que o orbitador pode iluminar com um laser, usando o reflexo para rastreamento preciso. Outra abordagem usa sensores de infravermelhos, para detectar a assinatura térmica do contentor contra o fundo frio do espaço. Provavelmente, o sistema final usará múltiplas técnicas redundantes. Uma vez capturado, o contentor será selado dentro de um veículo de entrada terrestre altamente especializado. Este veículo precisa de sobreviver à reentrada na atmosfera terrestre a velocidades interplanetárias, aproximadamente 12 km por segundo, 43 mil km por hora, mais rápido do que qualquer cápsula de retorno de asteroide anterior. A missão Hayabusa da JAXA, Agência Espacial Japonesa, retornou amostras do asteroide Itokawa em junho de 2010. A cápsula de retorno entrou na atmosfera a cerca de 12 km por segundo e aterrou com sucesso no sul da Austrália. A Hayabusa 2 repetiu o feito em dezembro de 2020, retornando amostras do asteroide Ryugu. E a missão Osiris-Rex da NASA retornou amostras do asteroide Bennu em setembro de 2023, aterrando em Utah. Mas essas cápsulas transportavam apenas gramas de material de asteroides sem atmosfera, onde a contaminação biológica não era uma preocupação. O veículo de entrada de Marte transportará amostras de um planeta que pode ter vida e precisa de garantir contenção absoluta durante a reentrada, aterragem e transporte até as instalações de análise. O plano atual envolve aterrar em instalações militares restritas, provavelmente no Utah Test and Training Range, a mesma área onde a Osiris-Rex aterrou. Equipas de recuperação especializadas, treinadas em protocolos de contenção biológica, recuperarão a cápsula e transportá-la-ão para uma instalação de recepção de amostras que ainda está a ser projetada. Essa instalação será essencialmente um laboratório de contenção biológica máxima combinado com sala limpa de nível espacial.
precisa de impedir que qualquer material marciano escape, enquanto simultaneamente previne contaminação terrestre das amostras. Os cientistas trabalharão através de luvas seladas e câmaras de vácuo, usando ferramentas esterilizadas, sob pressão de ar negativa, para que qualquer fuga de ar seja para dentro, não para fora. As amostras serão primeiramente examinadas através de vidro. Fotografia de alta resolução, raio-x, tomografia computadorizada, análise espectroscópica não invasiva. Depois, pequenas quantidades serão removidas para análises destrutivas. Moagem, dissolução em solventes, aquecimento para libertar gases voláteis. Cada passo será documentado exaustivamente. E durante todo este processo, durante anos provavelmente, as amostras permanecerão em contenção até que múltiplas linhas de evidência confirmem que não há risco biológico. Apenas então serão distribuídas a laboratórios ao redor do mundo para estudo mais amplo. Este protocolo não é paranoia. É prudência baseada em precedente histórico. As amostras lunares da Apollo foram inicialmente quarentenadas, embora a Lua fosse considerada estéril. Os astronautas da Apollo 11, 12 e 14 passaram semanas em isolamento após o retorno, usando instalações especiais de quarentena. Nenhuma contaminação foi encontrada e o protocolo foi eventualmente relaxado para as missões posteriores, mas foi levado a sério precisamente porque as consequências de estar errado seriam inaceitáveis. Marte é diferente da Lua. Tem ou teve condições que poderiam suportar vida. Até sabermos com certeza, cada amostra retornada é tratada como potencialmente biologicamente ativa. E isto traz-nos de volta ao desafio central de voltar de Marte com humanos. Se é isto que fazemos por algumas centenas de gramas de rocha, imagina o protocolo para humanos que passaram meses ou anos em Marte, expostos ao ambiente marciano, potencialmente em contato com solo e água subterrânea. Precisariam de ser quarentenados ao retornar? Durante quanto tempo? E como exatamente quarentenas alguém que acabou de passar 7 meses em microgravidade e está fisicamente debilitado? Precisam de cuidados médicos imediatos, fisioterapia, monitorização. Não podem simplesmente ser trancados num quarto durante semanas. São perguntas sem respostas fáceis. E são apenas uma pequena parte da vasta teia de desafios interligados que voltar de Marte apresenta. Mas talvez a maior dificuldade não seja técnica. Talvez seja a simples questão de sustentar vontade e recursos durante o tempo que levará. Missões espaciais de grande escala requerem não apenas engenharia brilhante, mas também vontade política sustentada e financiamento consistente ao longo de décadas. E aí reside um desafio que pode ser mais difícil de superar do que qualquer obstáculo técnico. O programa Apollo é frequentemente citado como prova de que podemos fazer coisas extraordinárias quando nos comprometemos. E é verdade. Em maio de 1961, o presidente John F. Kennedy declarou o objetivo de aterrar um homem na Lua antes do final da década. Em julho de 1969, Neil Armstrong pisou a superfície lunar. 8 anos. Da declaração de intenção ao cumprimento. Mas olhar para a Apollo apenas através dessa lente é perder partes cruciais da história. A Apollo aconteceu num contexto geopolítico específico, a Guerra Fria. A União Soviética tinha alcançado uma série de primeiros no espaço. Primeiro satélite, Sputnik, em 1957. Primeiro ser vivo no espaço, a cadela Laika, em 1957. Primeiro humano no espaço, Yuri Gagarin, em 1961. Primeiro passeio espacial, Alexei Leonov, em 1965. Os Estados Unidos estavam publicamente e constrangedoramente em segundo lugar.
A Apollo não foi primariamente sobre exploração científica, embora a ciência tenha sido um benefício maravilhoso. Foi sobre demonstração de capacidade tecnológica e, por extensão, superioridade ideológica. Foi um campo de batalha da Guerra Fria travado não com armas, mas com foguetes e coragem. Esse contexto providenciou algo que missões espaciais raramente têm desde então: um cheque em branco político. No pico do financiamento em 1966, a NASA recebia 4,4% do orçamento federal dos Estados Unidos. 4,4%. Para contextualizar, a NASA hoje recebe aproximadamente 0,5% do orçamento federal. Menos de 1/8 do que recebia durante a Apollo. E mesmo com esse financiamento massivo e foco político, a Apollo quase não aconteceu. Houve o incêndio da Apollo em janeiro de 1967, que matou os astronautas Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee durante um teste na plataforma de lançamento. O programa parou durante meses enquanto se investigava e redesenhava. Houve desafios técnicos brutais. O módulo lunar estava tão atrasado que quase fez descarrilar todo o cronograma. Houve missões que correram na navalha do desastre. A Apollo 13 é a mais famosa. Mas outras também enfrentaram problemas críticos. E depois, assim que o objetivo foi alcançado, o apoio evaporou-se. A Apollo 17, em dezembro de 1972, foi a última missão tripulada à Lua. As Apollos 18, 19 e 20 foram canceladas. Hardware construído, foguetes Saturn V já fabricados. Foram postos em museus em vez de voarem. Porque a corrida tinha sido vencida, a declaração tinha sido feita, e a vontade política para continuar desapareceu. Marte não tem esse tipo de urgência geopolítica. Não há, neste momento, uma corrida espacial estilo Guerra Fria. A China tem ambições espaciais significativas, certamente. Estabeleceu a sua própria estação espacial, Tiangong, com o primeiro módulo lançado em 2021. Aterrou rovers em Marte e na Lua. Declarou planos para missões tripuladas lunares na próxima década. Mas a dinâmica não é a mesma que os anos 60. A economia global é interligada. A colaboração espacial internacional existe até entre potências rivais, pelo menos em alguns domínios. Isso é, em muitos aspectos, positivo. Mas significa que o financiamento para Marte precisa de ser justificado em termos diferentes: retorno científico, inspiração, eventual expansão econômica, seguro contra riscos existenciais. Nenhum desses argumentos tem um impacto político imediato de eles estão à nossa frente e precisamos de os ultrapassar. Então, como se mantém um programa que levará décadas? Uma abordagem é através de colaboração internacional. A Estação Espacial Internacional é o exemplo de sucesso. Lançada a partir de 1998, envolveu NASA, Roscosmos da Rússia, ESA, JAXA do Japão e CSA do Canadá. Tem estado continuamente habitada desde novembro de 2000. Sobreviveu a mudanças de administrações políticas em múltiplos países, tensões geopolíticas, incluindo conflitos entre a Rússia e o Ocidente, e desafios de financiamento. A sua longevidade deve-se, em parte, ao facto de que nenhuma nação única controla completamente. Então, cancelar requer consenso internacional, o que é mais difícil de alcançar do que uma decisão unilateral. A missão Mars Sample Return segue um modelo semelhante: colaboração entre NASA e ESA. Os acordos Artemis, o programa da NASA para retornar humanos à Lua como precursor de Marte, incluem parceiros de múltiplas nações. Ao espalhar o esforço e os custos, e ao tornar o sucesso uma questão de prestígio internacional partilhado, aumenta-se a probabilidade de persistência. Mas colaboração também adiciona complexidade.
Mais partes interessadas significam mais vozes em decisões, ciclos de aquisição diferentes, padrões técnicos que precisam de ser harmonizados. A comunicação torna-se mais difícil, a tomada de decisões mais lenta. Há vantagens e desvantagens. Outra abordagem é através do sector privado. A SpaceX opera sob um modelo diferente das agências governamentais. É controlada por um fundador, Elon Musk, que declarou repetidamente que o objetivo de longo prazo da empresa é tornar a humanidade multiplanetária, especificamente estabelecendo uma cidade autossustentável em Marte. Isso providencia direção consistente, que não está sujeita a ciclos eleitorais de 4 anos. Claro, isso vem com os seus próprios riscos. Dependência de uma única pessoa cuja visão pode mudar, ou que pode não estar sempre no controle. Empresas privadas precisam de, eventualmente, ser lucrativas, ou pelo menos sustentáveis financeiramente. E não está claro qual é o modelo de negócio para Marte a curto ou médio prazo. Não há recursos a extrair e trazer de volta que justifiquem o custo econômico. A gravidade de Marte torna isso proibitivo. Não há turismo viável quando a viagem leva 7 meses e te expõe à radiação letal. Então, como se financia? Musk argumentou que, eventualmente, haverá uma economia marciana. Pessoas a viver lá precisarão de bens e serviços, e transportar esses bens da Terra será o negócio. Mas isso é um argumento circular. Precisas de pessoas lá para criar procura, mas precisas de procura para justificar o envio de pessoas. Alguém precisa de subsidiar a fase inicial, potencialmente durante décadas, antes de qualquer retorno econômico. Talvez seja uma combinação. Governos financiam a exploração inicial e o estabelecimento de infraestrutura básica, como historicamente aconteceu com a exploração polar ou expedições oceânicas. Sector privado desenvolve tecnologias que reduzem custos e, eventualmente, começa a criar atividade econômica. E, gradualmente, ao longo de muitas décadas, a balança muda de completamente subsidiado para pelo menos parcialmente autossustentável. Mas tudo isto assume que mantemos o foco. E a história sugere que isso não é garantido. Depois da Apollo, os Estados Unidos pretendiam continuar para Marte. Em 1969, mesmo antes da Apollo 11 aterrar, havia planos dentro da NASA para missões tripuladas a Marte nos anos 80. Seriam usados foguetes derivados do Saturn V, talvez propulsão nuclear, habitats rotacionais para gravidade artificial. Os estudos eram detalhados e tecnicamente plausíveis. Não aconteceu. O financiamento nunca apareceu. A atenção pública mudou. O Vietnã, Watergate, crises econômicas. O espaço tornou-se menos prioritário. Em 1989, no 20º aniversário da Apollo 11, o presidente George H.W. Bush anunciou a Space Exploration Initiative, com o objetivo declarado de estabelecer uma base lunar e enviar humanos a Marte. A NASA produziu um relatório detalhado, estimando o custo em 400 a 500 bilhões de dólares ao longo de 30 anos. O Congresso considerou isso absurdo e a iniciativa morreu silenciosamente. Em 2004, o presidente George W. Bush anunciou a Vision for Space Exploration, novamente com Marte como objetivo de longo prazo. Isto levou ao desenvolvimento do programa Constellation, incluindo o foguete Ares e a cápsula Orion. Mas em 2010, a administração Obama cancelou a Constellation, citando excesso de custos e cronogramas irrealistas, embora a Orion tenha sobrevivido numa forma modificada. Vês o padrão? Grandes anúncios, estudos detalhados, alguns desenvolvimentos iniciais, depois mudança de prioridades políticas e cancelamento. Cada vez, anos de trabalho e bilhões de dólares investidos levam a nada de concreto.
O programa Artemis actual, anunciado durante a administração Trump e continuado sob Biden, pretende evitar este ciclo através de colaboração internacional e envolvimento do sector privado. Mas ainda é cedo. Os primeiros elementos, o foguete esse e a cápsula Orion, voaram com sucesso em novembro de 2022 na missão Artemis I não tripulada. A Artemis II, planeada para levar astronautas em órbita lunar, está prevista para 2025. A Artemis III, que pretende aterrar humanos na Lua, incluindo a primeira mulher e a primeira pessoa de cor, está programada para 2026. Embora esse cronograma seja considerado otimista por muitos observadores. E Marte? Nas atuais trajetórias de financiamento e tecnologia, provavelmente não antes dos anos 2040. Isso assumindo continuidade, sem cancelamentos, sem grandes desvios. 40 anos é muito tempo. É o suficiente para múltiplas gerações de engenheiros, múltiplas administrações políticas, múltiplas crises econômicas, mudanças tecnológicas que não podemos prever. Muita coisa pode acontecer. Mas talvez seja isso que é necessário. Talvez Marte não seja um sprint como a Apollo foi. Talvez seja uma maratona multigeracional, algo que construímos passo a passo, missão após missão, aprendendo e adaptando ao longo do caminho. E enquanto pensamos nesses cronogramas vastos, há aspectos práticos da viagem de retorno que precisam de ser resolvidos agora, usando as missões que estão a acontecer atualmente. Uma das questões mais básicas é: como navegas no espaço profundo? Parece simples, apontas para onde queres ir e ligas os motores. Mas Marte está a mover-se. A Terra está a mover-se. A nave está a mover-se. Tudo está em órbita, com velocidades e direções que mudam constantemente. Pequenos erros de navegação no início de uma trajetória interplanetária amplificam-se massivamente ao longo de meses, fazendo com que erres o alvo por milhões de quilômetros. Durante décadas, usamos principalmente navegação baseada em rádio. Enviamos sinais para a nave, medimos quanto tempo levam a retornar. O chamado efeito Doppler nas frequências de rádio revela a velocidade da nave em relação a nós. E triangulamos a posição usando múltiplas estações de rastreamento na Terra. É surpreendentemente preciso, permitindo-nos saber onde uma nave está com margem de erro de apenas alguns quilômetros ao longo de distâncias interplanetárias. Mas tem limitações. Requer comunicação constante com a Terra. Consome largura de banda na Deep Space Network da NASA, a rede global de antenas gigantes que comunicam com todas as sondas no espaço profundo. E essa rede está cada vez mais sobrecarregada à medida que mais missões voam. E não funciona durante entradas atmosféricas ou quando a nave está atrás de um planeta em relação à Terra. Desenvolvemos também navegação óptica, onde a nave tira fotografias de estrelas ou de corpos celestes conhecidos. Compara com mapas estelares a bordo e calcula a sua posição. É como navegação celestial que marinheiros usaram durante séculos, mas automatizada e muito mais precisa. A missão Deep Space 1 da NASA, lançada em 1998, testou sistemas de navegação autônoma óptica. Funcionou, mas requer câmaras de alta qualidade, processadores capazes de executar algoritmos complexos de correspondência de padrões e mapas estelares precisos armazenados em memória. Para uma missão de retorno de Marte, especialmente numa fase crítica, como lançamento da superfície marciana e encontro orbital, precisas de navegação que não dependa da Terra. O atraso de comunicação torna o controle terrestre em tempo real impossível. Então, a nave ou o veículo de ascenso precisa de saber onde está, para onde está a ir, e como ajustar a trajetória, tudo autonomamente.
Isto está a ser resolvido. A tecnologia existe. Mas cada sistema autônomo adicional é peso, energia e potencial ponto de falha. E em Marte, não pode simplesmente enviar um técnico para reparar. Outro desafio prático: como comunicas com a Terra a partir de Marte? Parece trivial, temos comunicado com sondas marcianas durante décadas. Mas a largura de banda é limitada. O Perseverance pode transmitir dados até cerca de 2 megabits por segundo através de orbitadores marcianos que fazem relay, ou cerca de 250 kilobits por segundo diretamente para a Terra quando em linha de visão. Para contextualizar, uma conexão de internet doméstica típica, hoje, é 50 a 500 megabits por segundo. Então, enviar imagens de alta resolução, vídeo, todos os dados científicos que um rover recolhe, leva tempo. O Perseverance prioriza o que envia. Dados científicos críticos primeiro, imagens de engenharia depois, vídeo de qualidade inferior comprimido fortemente. Para uma missão tripulada, as necessidades de comunicação explodem. Não é apenas dados científicos, é telemetria médica dos astronautas. Comunicações de voz e vídeo com a Terra, essenciais para a saúde psicológica. Operações coordenadas com múltiplos habitats, rovers, talvez drones aéreos. Precisas de múltiplas ordens de magnitude mais largura de banda. Uma solução é comunicação laser, também chamada comunicação óptica no espaço profundo. Em vez de ondas de rádio, usa as lasers para transmitir dados. Lasers podem transportar muito mais informação na mesma quantidade de energia, porque o comprimento de onda é muito menor. A missão LCRD, Laser Communications Relay Demonstration, da NASA, lançada em dezembro de 2021, está a testar esta tecnologia em órbita terrestre. E a missão Psyche, da NASA, lançada em outubro de 2023 com destino ao asteroide metálico Psyche, transporta o sistema DSOC, Deep Space Optical Communications, que está a testar transmissões laser a partir de distâncias superiores às da órbita de Marte. Os primeiros resultados são promissores, demonstrando taxas de dados ordens de magnitude superiores às de rádio. Mas comunicação laser tem o seu próprio desafio. O feixe é extremamente estreito. Apontar um laser de Marte para a Terra, onde ambos estão a mover-se, e a distância está a mudar constantemente, requer precisão de apontamento de microradianos. É como acertar com um ponteiro laser numa moeda a milhares de quilômetros de distância, enquanto ambos estão em carros em movimento. Qualquer tremor, qualquer ligeira rotação da nave, e perdes a ligação. Mas se conseguirmos fazer funcionar de forma fiável, muda tudo. Comunicações de vídeo em alta definição em tempo quase real, permitindo aos astronautas em Marte comunicar com as famílias na Terra de formas que se sentem mais pessoais, transferências de dados científicos maciças. E, eventualmente, talvez, algo parecido com internet marciana. Tudo isto pode parecer detalhe técnico distante do desafio central de voltar de Marte. Mas não é. Cada peça conecta-se. Comunicações afetam quantos dados podes recolher, o que afeta o valor científico, o que afeta o financiamento e apoio político. Navegação autônoma afeta a fiabilidade do veículo de retorno. Tudo está interligado. E talvez a lição mais profunda aqui seja precisamente essa. Não há uma única solução mágica que torna voltar de Marte fácil. É 1000 problemas interligados, cada um exigindo soluções, cada solução criando novas dependências e desafios. É engenharia de sistemas na sua forma mais pura e brutal. Mas lentamente, peça por peça, estamos a construir o quebra-cabeças. Se houvesse um momento que cristalizasse tanto a promessa quanto o perigo de enviar humanos a Marte, seria provavelmente o pouso da Apollo 11.
Não porque foi em Marte, obviamente não foi, mas porque demonstrou quão fino é o fio entre triunfo e desastre. Quando o módulo Lunar Eagle iniciou a sua descida final até a superfície da Lua, em 20 de julho de 1969, o computador de orientação começou a emitir alarmes. Código de erro 1202. Depois 1201. Ninguém na sala de controlo sabia imediatamente o que significavam. Eram alarmes de sobrecarga do computador. A máquina estava a receber mais dados do que podia processar e estava a reiniciar tarefas não críticas. O engenheiro Jack Garman, que tinha apenas 24 anos na altura, lembrou-se de ter visto esses códigos em simulações. Declarou que eram seguros para continuar. O módulo continuou a descer. Neil Armstrong assumiu o controle manual quando percebeu que o sistema automático os estava a levar para um campo de pedregulhos do tamanho de automóveis. Voou horizontalmente, procurando um local liso, enquanto o combustível diminuía. Restavam segundos de combustível quando finalmente pousaram. 66 segundos de margem entre sucesso e aborto de emergência. Ou pior. E isto foi na Lua, a apenas 3 dias de distância, com comunicação contínua com a Terra, com a possibilidade de aborto a qualquer momento até muito tarde no processo. Em Marte, estarás a meses de casa. O atraso de comunicação significa que não podes ter engenheiros terrestres a tomar decisões em tempo real. E abortar, voltar para a Terra prematuramente, pode simplesmente não ser uma opção, dependendo de onde os planetas estão nas suas órbitas. A missão de retorno de Marte requererá níveis de autonomia e fiabilidade que ultrapassam qualquer coisa que tenhamos feito. E isso significa testar, validar, redundância e aceitar que algum nível de risco é irredutível. Os astronautas que forem compreenderão isto. Eles próprios dizem repetidamente: os que foram à Lua disseram-no, os que estão na estação espacial dizem-no, os que treinaram para missões que nunca voaram dizem-no, não são ingênuos quanto aos riscos. Conhecem as estatísticas de falha, conhecem as histórias dos que morreram. Grissom, White, chefe, no incêndio da Apollo 1. Vladimir Komarov, cosmonauta soviético cujo paraquedas da Soyuz não abriu em 1967, tornando-se a primeira fatalidade humana durante um voo espacial. Os 7 astronautas do Challenger, que morreram quando o vai-vem espacial se desintegrou 73 segundos após o lançamento, em janeiro de 1986, devido a uma falha de junta num foguete impulsionador. Os 7 do Columbia, perdidos durante a reentrada em fevereiro de 2003, quando danos no escudo térmico, causados por detritos durante o lançamento, permitiram que gases superaquecidos penetrassem a estrutura. 14 pessoas mortas em 2 acidentes de vai-vem, ao longo de 30 anos de programa. Uma taxa de fatalidade de aproximadamente 1,5% por missão. E ainda assim, após cada desastre, astronautas fizeram fila para voar, porque compreendem algo fundamental: nada de valor vem sem risco, e alguns riscos valem a pena aceitar. Mas compreender risco pessoalmente é diferente de sociedades aceitarem risco em nome da exploração. E aqui entramos em território cultural e político complicado. Quando a Apollo 1 matou 3 astronautas, houve indignação, investigações, revisões de segurança que atrasaram o programa 1 ano e meio. Mas o programa continuou. Quando o Challenger explodiu, visto ao vivo por milhões, incluindo crianças em salas de aula, porque a professora Krista McAuliffe estava a bordo, houve luto nacional. O programa de vai-vens foi suspenso durante 2 anos e meio. Quando o Columbia foi perdido, outras 2 anos e meio de suspensão. E após o retorno ao voo, em ambos os casos,
o programa nunca recuperou totalmente a confiança pública. O vai-vem espacial foi retirado em 2011, parcialmente por razões econômicas, mas também porque nunca se tornou tão seguro quanto prometido. A questão incômoda que ninguém gosta de fazer em voz alta é: quantas fatalidades o público aceitará num programa de Marte? Se a primeira missão tripulada falhar, se os astronautas morrerem, seja no lançamento, na viagem, durante operações de superfície, ou, especialmente relevante para nós, durante a tentativa de retorno, continuaremos? Ou isso terminará esforços humanos em Marte por décadas? Não há resposta fácil. Diferentes culturas têm tolerâncias diferentes para risco em exploração. E essas tolerâncias mudam ao longo do tempo, influenciadas por fatores que não têm nada a ver com espaço, clima econômico, clima político, memória de desastres anteriores. Talvez parte da preparação para Marte precise de ser cultural, não apenas técnica. Conversas honestas sobre risco. Reconhecimento de que pessoas morrerão, provavelmente, ao longo de um programa multigeracional de estabelecimento humano noutro planeta. E discussão sobre se estamos, como civilização, preparados para aceitar isso. Os primeiros exploradores europeus que navegaram para o desconhecido nos séculos XV e XVI enfrentaram taxas de mortalidade horrendas. A primeira circunnavegação do globo de Fernão de Magalhães, iniciada em 1519, começou com 5 navios e 270 homens. Quando o Victoria regressou à Espanha em 1522, transportava 18 sobreviventes. Magalhães, ele próprio, morreu nas Filipinas. Taxa de mortalidade de 93%. E ainda assim, as expedições continuaram, porque o que estava a ser descoberto, rotas comerciais, conhecimento, expansão, era considerado valioso o suficiente. Não estou a sugerir que devemos aceitar essas taxas de mortalidade. Estamos muito mais avançados tanto tecnologicamente quanto eticamente. Mas ilustra que a aceitação de risco é cultural e contextual. As sociedades fazem escolhas sobre o que valorizam e quanto risco estão dispostas a aceitar na prossecução disso. Marte forçar-nos-á a fazer essas escolhas explicitamente. E enquanto enfrentamos essas questões filosóficas e culturais, os engenheiros continuam a trabalhar nos problemas concretos. Um dos quais, surpreendentemente difícil, é simplesmente como mantens as pessoas alimentadas durante 3 anos. A Estação Espacial Internacional é reabastecida regularmente. Naves de carga, Progress russas, Cygnus da Northrop Grumman, Dragon da SpaceX, HTEV japonesas quando estavam operacionais, sobem a cada poucos meses transportando comida, água, equipamento, peças sobressalentes. Se algo se estraga ou esgota, mais vem na próxima janela de lançamento. Marte não terá isso. As janelas de lançamento ocorrem a cada 26 meses. E mesmo que lances uma nave de reabastecimento, levará 7 a 9 meses a chegar. Se descobres que estás a ficar sem algo crítico, não podes simplesmente pedir mais. Precisas de ter levado tudo o que possas vir a precisar, ou precisas de fabricá-lo a partir de recursos locais. Para a comida, isso significa uma de 3 abordagens, ou, mais provavelmente, uma combinação. Primeiro, levar tudo. Comida liofilizada, irradiada, embalada em vácuo, concebida para durar anos. A NASA desenvolveu extensos menus para voos espaciais longos. Mas comida tem massa. Um humano precisa de aproximadamente 2 kg de comida por dia, incluindo embalagem. Para uma tripulação de 4 pessoas durante 3 anos, isso é quase 9.000 kg. 9 toneladas métricas, apenas de comida. Segunda abordagem, cultivar comida. A Estação Espacial Internacional tem experiências de cultivo de plantas. O sistema VED
cultivou alface, mostarda, rabanetes. Pequenas quantidades, mais prova de conceito do que produção alimentar real. Mas demonstrou que podes cultivar plantas comestíveis em microgravidade. Em Marte, tens a vantagem da gravidade, embora reduzida, e do solo que poderia potencialmente ser usado como meio de crescimento após tratamento para remover percloratos e adicionar nutrientes. Mas a agricultura espacial enfrenta desafios. Precisas de luz, e Marte recebe menos sol que a Terra, então provavelmente iluminação LED alimentada por reatores nucleares ou extensos arraios solares. Precisas de água, que pode ser reciclada, mas ainda requer fontes iniciais. Precisas de atmosfera controlada, dióxido de carbono para a fotossíntese, mas não tanto que seja tóxico. Precisas de proteção contra a radiação para as plantas, tanto quanto para humanos. E precisas de espaço, estufas grandes o suficiente para produzir calorias significativas. Estudos sugerem que precisarias de aproximadamente 200 metros quadrados de área de cultivo por pessoa para uma dieta vegetariana completa. Para 4 pessoas, 800 metros quadrados. Uma estufa modestamente grande. Mas em Marte, essa estufa precisa de ser pressurizada, aquecida, protegida contra a radiação. A estrutura e os sistemas de suporte teriam massa significativa. Terceira abordagem: sistemas de circuito fechado biológico. Isto vai além de apenas cultivar plantas. É criar um ecossistema miniatura onde resíduos humanos são processados por bactérias e plantas, produzindo oxigênio, água limpa e comida num ciclo contínuo. A ideia é CELSS, Controlled Ecological Life Support System, conceito que a NASA estudou desde os anos 80. Soa maravilhoso em teoria. Na prática, é extremamente difícil. Ecossistemas são complexos, interligados de formas que nem sempre compreendemos. A experiência Biosphere 2 no Arizona, nos anos 90, tentou criar um ecossistema fechado autossuficiente, numa estrutura gigante de vidro e aço. 8 pessoas viveram lá durante 2 anos, de 1991 a 1993. Foi parcialmente bem-sucedido, eles sobreviveram, mas houve problemas significativos. Os níveis de oxigênio caíram inesperadamente. Eventualmente foi descoberto que o oxigênio estava a reagir com betão não curado na estrutura. Surgiu escassez de comida. Relações interpessoais tornaram-se tensas. E isto foi numa instalação de 3,14 acres no Arizona. Não numa estrutura apertada em Marte. Sistemas biológicos fechados reais, verdadeiramente autossuficientes, continuam a ser largamente teóricos. Para uma missão de retorno de Marte tripulada, dependes principalmente das abordagens 1 e 2. Levar comida e suplementar com cultivo limitado de plantas frescas, tanto para nutrição quanto para a saúde psicológica. E comida é apenas um aspecto. A água. Um humano precisa de cerca de 3 a 4 litros por dia para beber e cozinhar, mais para a higiene. Podes reciclar água, e de facto precisas de fazê-lo. Sistemas na Estação Espacial Internacional reciclam urina e umidade do ar, purificando de volta água potável com eficiência superior a 90%. Mas há sempre perdas, e precisas de reservas. Oxigênio pode ser produzido a partir de água por eletrólise, dividindo H2O em hidrogênio e oxigênio. O instrumento MOXIE, a bordo do Perseverance, Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment, está a fazer algo diferente, mas relacionado: extrair oxigênio do dióxido de carbono na atmosfera marciana. Desde que começou a operar em abril de 2021, produziu oxigênio múltiplas vezes, demonstrando a viabilidade do conceito. É uma pequena unidade de demonstração, produzindo cerca de 10 gramas por hora. Para uma tripulação de 4, precisarias de um sistema cerca de 100 vezes maior,
produzindo aproximadamente 1 kg por hora para fornecer ar respirável e oxigênio para combustível. Cada um destes sistemas, suporte de vida, produção de comida, geração de água e oxigênio, reciclagem de resíduos, precisa de funcionar continuamente durante anos com manutenção mínima. E todos consomem energia. Energia em Marte é um desafio próprio. Painéis solares funcionam, mas a luz solar é 43% menos intensa do que na Terra, e tempestades de areia podem cobrir painéis durante semanas. O Spirit e o Opportunity eram alimentados por energia solar, e ambos eventualmente sucumbiram à poeira nos painéis. Rovers mais recentes, Curiosity e Perseverance, usam geradores termoelétricos de radioisótopos, RTGs. Estes usam o decaimento radioativo natural do plutônio 238 para gerar calor, que é convertido em eletricidade. São fiáveis, funcionam dia e noite independentemente do clima, e não têm partes móveis. Mas produzem relativamente pouca energia. O RTG do Perseverance fornece cerca de 110 watts no início da missão, diminuindo lentamente ao longo do tempo, à medida que o plutônio decai. 110 watts é suficiente para um rover. Não é suficiente para um habitat humano. Precisarias de quilowatts, dezenas de quilowatts para uma base de 4 pessoas. Isso significa ou arrays solares maciços, com sistemas de limpeza para lidar com poeira, ou energia nuclear. Reatores nucleares compactos para uso espacial são uma tecnologia que a NASA e o Departamento de Energia, do ZUA, estão a desenvolver. O projeto Kilopower testou um reator de fissão pequeno que poderia produzir até 10 kW continuamente durante anos. Múltiplas unidades poderiam ser implantadas para fornecer energia suficiente para uma base. Mas reatores nucleares têm os seus próprios desafios regulatórios, percepção pública, preocupações de segurança, complexidade de transporte e implantação. Cada decisão destas, como alimentar a tripulação, como fornecer água, como gerar energia, alimenta de volta para o problema central: massa. Mais sistemas significam mais massa para transportar de e para Marte. E massa requer combustível. A espiral continua. É fácil ficar preso nos detalhes técnicos e perder de vista o quadro maior. Mas há momentos em que vale a pena parar e perguntar: por que estamos tão focados em voltar? Não poderia uma missão só de ida alcançar muitos dos mesmos objetivos científicos? A resposta honesta é: sim, poderia. Cientificamente, humanos em Marte poderia fazer trabalho extraordinário independentemente de voltarem ou não. Poderiam explorar, perfurar, analisar, transmitir descobertas de volta. A capacidade de retorno não é essencial para o valor científico. Mas humanos não são apenas instrumentos científicos, são pessoas, com famílias, amigos, vidas. Enviá-los numa viagem sem retorno, mesmo que consintam, parece para muitos fundamentalmente diferente de enviá-los numa missão de exploração com expectativa de regresso. Há uma dimensão ética que não pode ser reduzida a cálculo de custo-benefício. E há um aspecto prático também. Se queremos eventualmente ter presença humana sustentada em Marte, precisamos de demonstrar que podemos ir e voltar. Isso estabelece confiança, capacidade, prova de conceito. Torna missões subsequentes mais plausíveis, tanto técnica quanto politicamente. Então, continuamos a trabalhar no problema de voltar, não apenas porque é cientificamente necessário, mas porque é humano fazê-lo. E talvez, apenas talvez, resolver esse problema, aprender a trazer pessoas de volta de outro planeta em segurança, é em si um objetivo que vale a pena. É um teste da nossa capacidade como espécie. Um teste das nossas habilidades técnicas, da nossa capacidade organizacional
da nossa vontade coletiva de fazer coisas difíceis simplesmente porque são difíceis. Kennedy disse isso em 1962, num discurso na Rice University. Escolhemos ir à Lua nesta década e fazer as outras coisas, não porque são fáceis, mas porque são difíceis. A frase tornou-se clichê por repetição, mas a verdade subjacente permanece. Desafios difíceis trazem ao de cima o melhor da engenhosidade humana: cooperação, determinação. Marte é o próximo desafio difícil. Voltar de Marte é talvez a parte mais difícil desse desafio. E é precisamente por isso que vale a pena fazer.